Bendito seja o nome do Senhor que nos reuniu nesse dia tão lindo. Queridos irmãos do sacerdócio, querido diácono, meus queridos irmãos e irmãs, ao prepararmos esse encontro, Deus trazia em oração tantas coisas que a gente foi observando, foi vivendo e compreendendo nas suas formas no dia de hoje. Deus seja louvado. Bendito seja Deus por aquele dia em que nós nos sentamos e dóceis ao Espírito Santo, deixamos que Ele nos guiasse por esse dia tão lindo, dia maravilhoso, né? Se você concorda, aplauda o Senhor, bendito o nome do Senhor. Eu posso testemunhar para você, meu irmão, minha irmã, que praticamente tudo o que a gente tentou passar para você durante esse dia nasceu na oração. E amanhã vai continuar sendo a mesma coisa. Toda a nossa vida nasce na oração. Eu gostaria de trazer para vocês, para essa missa votiva do Espírito Santo, uma reflexão daquilo que o Senhor também me colocou no coração. Eu gostaria de falar do Espírito Santo como o Senhor que dá a vida. Aquilo que a gente professa enquanto a gente proclama o símbolo da fé. Dizemos tantas coisas para o Pai e nós sabemos muito bem, ainda sabemos muito bem o que dizemos para o Pai. E dizemos tantas coisas para o Filho, embora não saibamos muito o que nós professamos em relação a Jesus Cristo, porque eu digo para você, é difícil, a gente precisa estudar muito para entender aquilo que a gente está afirmando sobre Jesus Cristo. Quando nós passamos a falar do Espírito Santo, ainda pode ser considerado na vida de muitos um desconhecido. O Espírito Santo ainda está sendo ignorado por muitos. E a gente fala, vamos pedir o Espírito Santo, vamos falar do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, ter uma vida carismática a partir dessa noção, uma evangelização a partir dessa noção. Mas a gente sabe pouco, e a gente fala pouco. A gente sabe pouco porque fala pouco do Espírito Santo. Se você falasse do Espírito Santo enquanto pessoa divina, você conheceria mais o Espírito Santo. Amém? O que você já ouviu falar sobre esse título do Espírito Santo? O Espírito Santo é Senhor e dá a vida. Eu gostaria de trazer para vocês agora no telão, vamos ver se o pessoal está ouvindo. A gente vai ver um mapa. Cadê? Está aí pronto o mapa? 1, 2, 3. O outro mapa. Está aí? Vamos colocar o outro mapa. Está indo? Cadê? Tem que esperar só um pouquinho? Maravilha. Já está indo. Enquanto a Kátia falava hoje desse mapa aqui, olhe bem para esse mapa. Que linda a unção e a partilha da Kátia, né? Enquanto ela falava desse mapa, vinha no meu coração um outro mapa. Daqui a pouco vai aparecer um mapa que começou a ser visto durante alguns anos. Quem aqui já ouviu falar de zona de convergência do Atlântico Sul? Levanta a mão. Isso daqui. Zona de convergência do Atlântico Sul. Esse é um fenômeno climático. Para quem não sabe o que está acontecendo, tanto da umidade que tem no Amazonas,
na região amazônica, tanta dessa umidade vai se formando e forma essa corrente de nuvens sobre o Brasil. E meus irmãos, olha aqui, ó, o Rio de Janeiro onde está. Diante desse fenômeno climático, a gente percebe que tanta tragédia tem acontecido, tanta dor. Quem é aqui de Teresópolis? Levanta a mão. Quem é de Teresópolis? Tem alguém de Teresópolis? Estamos vendo aqui, eu estou vendo minha irmã aqui. Fica de pé que a gente vai ver melhor os irmãos de Teresópolis. Maravilha, glória a Deus. Pode ficar sentado. Que tragédia, né? Aquelas tragédias que aconteceram em Teresópolis, Petrópolis, na região de Angra dos Reis, todas elas têm uma causa, e é esse fenômeno climático. Eu não vou pedir para voltar agora para o outro mapa, mas é idêntico. Se você percebe, meu irmão, minha irmã, existe um sopro de vida que está descendo ao mesmo tempo. E que lindo que a Kátia trouxe para a gente, que esse sopro, naquele desenho, naquele mapa, estava sobre o Rio de Janeiro. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Que lindo que ela trouxe para a gente, que aquele sopro estava sobre o Rio de Janeiro. Isso quer dizer que existe um outro fenômeno, que não é um fenômeno climático, mas é um fenômeno espiritual. É algo que provém do poder de Deus. Esse sopro de Deus que está trazendo vida para a nossa cidade, para as nossas famílias, para o nosso estado. Aquele fenômeno aqui, esse fenômeno que está diante dos nossos olhos, já trouxe morte, e numa proporção muito maior, que ninguém pode medir. Será a proporção do Espírito Santo, será a proporção do movimento espiritual, desse fenômeno espiritual que o Espírito Santo quer trazer para você através dessa palavra. Revive renovação. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, quando no documento Dominum et vivificante, ou seja, nós cremos no Senhor que dá a vida, quando o Papa fala sobre o mundo, ele diz que nós estamos diante de sinais sombrios, estamos diante de sinais difíceis de serem entendidos no nosso mundo. Mas ninguém pode duvidar, isso é o Santo Padre, o Papa João Paulo II. E é assim, depois você pode ver lá, se não me engano, está no número 57. Ele diz: ninguém pode duvidar que através desses sinais de morte e sombrios, o Espírito Santo ainda não venha a ser Senhor da vida. Amém? Através desses sinais, Ele quer mostrar para você o que significa que Ele é o Senhor da vida. Através de sinais de morte nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos grupos, a gente tem igrejas desfalecendo, quase sendo fechadas, grupos morrendo. Através desse sinal, diz o Papa, o Espírito Santo é Senhor, e Ele é Senhor para dar vida àquilo que está morrendo. O maior sinal do caos é o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Amém?